A programação desta semana é um dos frutos do Fórum Permanente de Debate sobre Inclusão, que foi instituído pela Câmara Municipal em parceria com diversas entidades do município. Faculdade Anhanguera de Valinhos, a PAI, a Balão Azul, a CESA Capoava, Movimento Surdo de Valinhos, Círculo de Amigos do Patrulheiro de Valinhos e outros interessados na causa, como a fisioterapeuta Rita de Cássia Paulo. À luz das políticas públicas existentes, o objetivo desta semana é promover o diálogo sobre a Semana da Inclusão, sob diversas perspectivas, oferecendo caminhos para que toda a população possa dar a sua contribuição na construção de uma sociedade mais inclusiva, justa e fraterna. Nesta tarde, temática abordada será a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. E antes de passar aí aos trabalhos, eu quero comunicar que a ausência na sessão destinada à Semana de Debate sobre Inclusão. Através desta, comunico minha ausência em virtude de compromissos anteriormente assumidos e inadiáveis, bem como a minha licença das funções de vereador. Nesta oportunidade, cumprimento os trabalhos que estão sendo realizados por esta Casa de Leis, com a iniciativa do vereador André Amaral, para motivar e ampliar o debate sobre a inclusão em todas as suas formas. Desde já, enalteço a participação da palestrante doutora Cristiane de Castro, presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, que muito nos honra com suas palavras. Assim sendo, desejo um ótimo evento a todos. Sem mais, cumprimento com elevada estima e consideração, vereador Luiz Mair Neto. Eu convido, então, para abrir este momento, o vereador André Amaral, que, em nome do Poder Legislativo, oficialmente abre essa tarde de debates. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a Roseli, né, sempre voluntariosa nesse trabalho de inclusão e outros trabalhos que promovem, né, a fraternidade na sociedade. Queria cumprimentar todos os presentes, de modo especial aqueles que representam as entidades, né, a doutora Cristiane, que está aqui representando a Federação Estadual dos APAES, que preside. E, de fato, esta semana de inclusão tem sido uma grande riqueza para a nossa cidade de Valinhos. Ontem nós tivemos uma noite de altíssimo nível aqui, onde inclusive foi feita uma proposta, uma provocação pelo palestrante da noite que Valinhos pudesse receber no ano que vem o Festival Paralímpico, justamente para promover dentro das escolas a possibilidade das pessoas conhecerem o esporte paralímpico, a experiência da inclusão no esporte. E nós vamos ter atividades até sexta-feira. E hoje, um ponto alto dessa semana, agora na parte da tarde, a doutora Cristiane falando conosco, um pouquinho com mais profundidade da Lei Brasileira de Inclusão, e também estará à noite, dentro da sessão parlamentar, falando com todos os demais vereadores sobre o mesmo tema. Então, com grande alegria, que eu cumprimento a todos que vieram e estão acompanhando também pelas redes sociais, pela internet, e que nós possamos ter uma boa tarde de debates e aprendizado. Um abraço. Nós vamos agora, então, assistir à palestra da advogada doutora Cristiane de Castro, que possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Empresarial pela Faculdade de Direito de Franca, mestranda em Desenvolvimento Regional pela Unifacef de Franca, já atuou como conselheira municipal de assistência social no CMAS também da cidade de Franca, foi membro do Conselho Estadual de Assistência Social, coordenadora das comissões do Terceiro Setor, Direitos das Pessoas com Deficiência e Direito Administrativo da OAB Franca, advogada, secretária executiva da Frente Parlamentar em Defesa das APAES, presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, que explanará sobre a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. A partir de agora, então, eu convido a doutora Cristiane para que tome
posse aqui desse momento nos debates, né, e no tema Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite que foi feito pela Câmara Municipal, através do vereador André Amaral. Agradecer a Roseli, sempre presente, né, em tudo que envolve aí a questão dos direitos da pessoa com deficiência e nessa reflexão em relação a uma sociedade mais inclusiva. Cumprimentar a Andréia, da APAI, todo o pessoal da APAI, da Associação dos Autistas, e falar o quanto esses momentos são ricos para nós. Nós precisamos, sim, pensar, e não só pensar, conhecer e agir, né, para que a gente possa, de fato, fazer com que a Lei Brasileira da Inclusão ela saia do papel e ela faça parte do nosso dia a dia. E a iniciativa da Câmara Municipal em promover uma semana para discutir os direitos da pessoa com deficiência, ela é fundamental, porque a gente só consegue promover as mudanças se a gente se empenhar juntos para isso. Nós viemos aí já de um calendário intenso, não é, Andréia? Valinho já sai à frente aí em vários momentos em relação a iniciativas pela construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós sediamos esse ano juntos, federação, né, com parceria com a APAI, Poder Público, enfim, o Festival Estadual Nossa Arte, onde tivemos artistas com deficiência intelectual de todo o estado, mostrando suas habilidades, o seu potencial, tudo isso para que a gente possa, sim, perceber que a pessoa com deficiência, se devidamente estimulada e dada oportunidade, ela pode, sim, participar, né, em condição de igualdade. E o mês passado nós tivemos a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, cujo tema foi pessoa com deficiência e suas famílias como protagonista na implementação de políticas públicas. Esse tema, como o protagonismo na implementação de políticas públicas, também foi lema da campanha da fraternidade desse ano. E nós, como cidadãos, também somos convidados o tempo inteiro a sermos protagonistas na implementação das políticas. Afinal, a gente sempre conversa, né? O que é ser cidadão? É quando eu voto a cada 2 anos, eu escolho um representante? Não só. Eu sou cidadão quando eu acompanho no dia a dia o serviço público, quando eu proponho soluções, quando eu cobro devidamente, quando eu me aproprio, quando eu vou em busca de conhecimentos, para que a sociedade realmente ela seja uma sociedade boa para todos. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a Lei Brasileira da Inclusão. Vocês estão aí com um livrinho, né, que é uma lei em letras boas e com poucas páginas, a gente fez para facilitar a consulta, mas essa é uma lei que tem 127 artigos, e nós não vamos esgotar aqui todo esse assunto, mas nós vamos pegar alguns pontos que são muito relevantes para a gente conversar. E aí eu deixo vocês à vontade, no final a gente abre para comentários, perguntas, sugestões, enfim. E aí a gente começa, né, a gente está falando da Semana da Inclusão, a gente começa refletindo um pouco sobre o conceito de inclusão. O que é incluir? Por que a gente fala tanto em inclusão? E aí eu trouxe alguns conceitos colocados aqui pelo dicionário Michaelis, né? E o primeiro é sempre corriqueiro, a gente sempre fala disso. Ato ou efeito de incluir, introduzir uma coisa na outra, um indivíduo em um grupo. Depois vem o conceito educacional. Muita gente confunde a palavra inclusão, restringe, na verdade, a palavra inclusão a um contexto meramente escolar, educacional, quando, na verdade, inclusão vai além.
Incluir é fazer com que a pessoa participe com igualdade de condições de todos os espaços, não é? Depois vem um conceito maior, né, que é esse que eu estou falando de inclusão social. Trazer aquele que é excluído socialmente, por qualquer motivo, para que ele participe da sociedade. Não se restringe a pessoas com deficiência, e sim a todos que se sentem excluídos de um grupo social. Gente, quando a gente fala de inclusão, a gente fala das mulheres que muitas vezes são colocadas à margem de alguns processos. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala da pessoa negra, que ainda tem uma série sofre muita desigualdade na sociedade atual. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala das pessoas com vulnerabilidade e risco social, a gente fala das pessoas desempregadas. As pessoas que, por exemplo, estão fora do ambiente laboral, elas não estão incluídas em várias situações da vida civil. Então, a gente tem que pensar a inclusão como algo mais amplo. Claro que hoje, falando especificamente da questão da pessoa com deficiência, mas quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente tem que tirar um pouco o olhar do com deficiência e pensar na pessoa que tem que ter respeitada a sua dignidade humana. Então, a gente passou por vários momentos, né, de nomes diferentes para identificar a pessoa com deficiência, momentos históricos, onde as pessoas com deficiência, lá no século XVI, eram vistas como pessoas que não eram bem recebidas por Deus e eram colocadas em pântanos pelas famílias para morrerem. No século XVII, onde falava-se muito na higienização da sociedade, recolhia-se as pessoas com deficiência e colocava em instituições à margem de qualquer atendimento. E no século XVIII, quando começou a discutir integração, para trazer as pessoas com deficiência para o seio da sociedade, e de lá para cá vários outros, né, conceitos foram discutidos, os nomes sofreram várias alterações ao longo do tempo, é tanto que eu, André e outros profissionais aqui, nós fazemos parte da APAI, que é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. Lá, há 60 anos atrás, era admitido chamar as pessoas com deficiência de excepcional. Hoje, se nós chamarmos uma pessoa com deficiência de excepcional, nós estamos o quê? Discriminando. Não é verdade? Já vimos a sociedade tratar a pessoa com deficiência como aleijado, como mongoloide. A ciência já utilizou o termo débil mental, dentre outros. Então, a gente vem passando aí por uma série de avanços, e hoje, depois da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o termo correto é pessoa com deficiência, porque é uma condição inerente a ela. Nós já tivemos aquele termo pessoa portadora de deficiência, que foi superado, porque a pessoa não porta uma deficiência e deixa lá quando ela quer parar de portar. Ela é deficiente, é inerente a ela e ponto. Então, quando a gente fala de inclusão, é tratar a pessoa com deficiência, sobretudo como pessoa, para que ela seja respeitada pela sociedade e inserida em igualdade de condições. E quando a gente vem falar sobre Lei Brasileira da Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a gente pergunta primeiro, a quem se destina? Essa lei, ela vem proteger os direitos de quem? Então, qual é o dado mais concreto que a gente tem hoje sobre pessoa com deficiência no Brasil? É o censo do IBGE de 2010. A cada 10 anos nós temos um censo, em 2010 nós tivemos o censo realizado, que identificou que praticamente 24% da população tem algum tipo de deficiência. E ali, as deficiências, elas são separadas, né, claro, deficiência motora, deficiência visual, auditiva e a deficiência mental, onde foram englobadas pessoas com deficiência intelectual e múltipla também. Esse censo foi questionado. Teve uma revisão em 2017 das perguntas, mas o fato é que a gente só vai ter mais segurança em relação aos números quando a gente tiver um novo censo. Então, hoje, o dado que temos é o do censo de 2010, que apontou mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E vejam, quando a gente pensa no deficiência, a gente pensa muito no outro, e
e tudo mais, mas a gente não se coloca nessa posição. Grande parte desses 3 milhões de pessoas com deficiência motora foi vítima de acidente, né? Já tiveram em condições da não deficiência, passaram a ser deficientes, deficientes visuais, em virtude aí muitas vezes de diabetes ou de outros problemas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós não estamos a salvo de um dia figurarmos esse dado. E aí, por isso, é que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu estava falando com o André, que a gente precisa o tempo inteiro, enquanto sociedade, buscar formas de reduzir as barreiras. E a maior barreira para que a pessoa com deficiência participe do universo social em igualdade de condições ainda é a barreira atitudinal. É a nossa atitude enquanto sociedade para com a pessoa com deficiência. Porque nós fazemos parte de uma sociedade capitalista que valoriza quem produz, quem paga imposto, quem gera receita, e a pessoa com deficiência, que já foi vista por muitos anos como incapaz e inválida, é colocada de lado, e muitas vezes a sociedade reproduz esse comportamento sem olhar para isso. Um efeito cadeia. Quem produz, quem paga imposto, quem gera receita, quem não é. Por que a gente tem uma população idosa deixada de lado? Por que a gente tem uma população de pessoas com deficiência deixada de lado? Por esse contexto da produção. E aí, é por isso que nós precisamos, sim, refletir que nós temos o dever social de contribuirmos com as mudanças desse tipo de comportamento. E aí eu falava para o André, nós conversávamos aqui, nós não temos que delegar para alguém, alguém tem que fazer. E eu achei interessante, a Roseli lembrou a fala do Max Geringer na abertura do nosso festival, e eu gravei isso. Ele disse, para cada 10 pessoas, para cada uma pessoa que ajuda, tem 10 sentados falando, alguém tem que fazer alguma coisa. Será que nós somos aquele que contribui ou aquele que fica sentado falando que alguém tem que fazer? Então, a semana, claro, que nós intensificamos as discussões, os debates, mas a necessidade de falar sobre direitos da pessoa com deficiência e de ter comportamentos inclusivos, ela é diária. E ela é nossa. Ela não é do outro. Ela é de todos nós. Depois tem o dado aqui do estado de São Paulo, um estado com mais de 41 milhões de habitantes, e foi identificado ali os tipos de deficiência. Eu trouxe para ressaltar que, por esse dado, mais de 500 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Falando da Lei Brasileira da Inclusão, foi um projeto de lei que começou lá em 2003, passou anos e anos tramitando. Nesse período veio a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ganhou o status de emenda constitucional no Brasil em 2009. E aí a gente pensa o seguinte, nós temos uma Constituição Federal, que é a lei maior. Nós tivemos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que adquiriu o status de emenda à Constituição, então fez parte da Constituição Federal. E aí nós precisamos mais de outras leis, porque no Brasil nós temos uma grande habilidade em fazer leis, mas nós temos pouca efetividade. Não é? A gente tem tantas leis e a gente escreve tão bonito, a gente vai ver alguns artigos aqui, mas e aqui no dia a dia? Isso acontece? É real? E o dever é de quem? É nosso. Então essa lei é uma lei nova, eu queria dizer. Por quê? No universo jurídico, a gente que estuda direito, o Código Civil de 2002, a gente ainda fala que é um código novo. Vejam, por quê? Porque a gente demora um tempo para assimilar e para colocar em prática. E essa lei de 2016, então, é uma lei bebê. É uma lei que a gente precisa se debruçar bem sobre ela para a gente poder discutir, compreender e trazer para a realidade. Opa, deixa eu ver. Ah, perdão. Aí a gente fala... qual é o objetivo, né, de assegurar a igualdade de condições, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Para quê? Para promover a inclusão social e a cidadania. E nós falamos o que é inclusão social, o que é cidadania, o que é ser cidadão.
É a gente contribuir diretamente para que a gente viva numa sociedade livre, justa, igualitária, solidária. Depois a gente vem trazer o conceito, e uma das inovações dessa lei foi falar sobre o conceito da deficiência. O que é ser deficiente? Todo mundo aqui é eficiente em tudo? É. E aí a gente fala, às vezes, né, deficiente e dito normal. Porque dizem que alguns de nós são normais. Alguém sabe o que é o conceito de ser normal? É tudo tão subjetivo, né? Então o legislador veio e disse, olha, quem são as pessoas com deficiência que merecem essa proteção da Lei Brasileira da Inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Está no artigo 2º. São as pessoas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, sensorial, intelectual, onde interação com um ou mais barreiras tem a sua plena participação social dificultada, obstruída. O que isso quer dizer? Aí eu trago aqui uma fala da relatora, Mara Gabrilli, que ela fala que um dos grandes avanços da Lei Brasileira da Inclusão foi mudar o conceito de deficiência. Por muitos anos, nós estudamos e pensamos o conceito da deficiência atrelado à pessoa e a um CID. Deficiente, CID tal, Código Internacional de Doença X, não é? A lei veio dizer, olha, na verdade, a deficiência ela precisa ter uma avaliação multidisciplinar e nós vamos avaliar de acordo com as barreiras que impedem a plena participação social. Aí a Mara falou, o grande mérito da lei foi mudar a visão sobre o conceito de deficiência. Ela deixa de ser atribuída à pessoa, passa a ser atribuída ao Estado e à sociedade. Porque é o Estado e a sociedade que estão deficientes, despreparados para receber o diferente. Não é verdade? Se grande parte das barreiras fossem retiradas, aquelas pessoas teriam muito mais acessos. Não é? Então ela vem e diz, olha, falta de acessibilidade que não só o Estado, mas que a sociedade apresentam. A LBI mostra que a deficiência está no meio, ela não está nas pessoas. Se as pessoas tiverem barreiras eliminadas, acessos garantidos, elas poderão muitas vezes usufruir os seus direitos, que hoje não conseguem porque a gente faz parte de uma sociedade que não olha para o outro. Aí, uma coisa também importante, por conta disso, que esse conceito já era trazido pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é falar da avaliação. A avaliação da pessoa com deficiência, então, como eu disse, ela não fica restrita a um CID, ela vai ser multidisciplinar e ela não vai considerar só os fatores de saúde. Ela vai considerar os impedimentos e funções do corpo, claro, mas vai ver as barreiras socioambientais, as limitações no desempenho de atividade, a restrição na participação. O meio que nós estamos está totalmente preparado para receber a pessoa com deficiência. É a partir daí que nós vamos identificar quais os serviços e políticas públicas que nós precisamos garantir para que aquela pessoa tenha de verdade acessos, para que aquela pessoa tenha igualdade de condições, para que aquela pessoa tenha o princípio da dignidade da pessoa humana respeitado. O conceito é muito mais amplo. Das lições que vão ficar hoje, que fique, então, que a deficiência ela está no meio e não na pessoa. Né? Depois, algo muito interessante, importante, que a Lei Brasileira da Inclusão trouxe, foi a questão da discriminação. Toda pessoa com deficiência tem igualdade de oportunidades e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Até aí é tudo simples, a gente escuta muito falar em discriminação. A gente, às vezes, nunca se deparou no conceito de discriminação e o legislador veio trazer esse conceito para nós. O que é discriminar? Quando você discrimina ou quando você está diante de uma situação de discriminação? O que é discriminação? Discriminação, ela é toda, em razão da deficiência, ela é toda vez que você restringe, exclui, segrega,
por ação ou omissão que tenha o efeito ou propósito de impedir o exercício dos direitos e liberdades fundamentais, incluindo a recusa das adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologia. Gente, discriminar não é só quando eu xingo o outro. Discriminar não é só quando eu impeço que ele ingresse em alguns lugares. Eu discrimino quando eu não tenho adaptações razoáveis. Eu discrimino quando eu cobro mais caro de um serviço para a pessoa com deficiência. Eu discrimino quando eu trato mal, claro, também. Quando eu impeço as oportunidades. Então, a discriminação, ela é algo muito mais amplo e ela é praticada, seja por uma ação ou mesmo por uma omissão. Quando o legislador fala que, incluindo a recusa das adaptações razoáveis, quando eu tenho espaços públicos, por exemplo, que não estão preparados para receber, públicos ou abertos ao público, que não estão preparados para receber a pessoa com deficiência, isso é o quê? É discriminação. Eu não permito que ele tenha acesso a esses espaços em igualdade de condições. E a lei veio também, e a gente falava sobre os conceitos, como a pessoa com deficiência era tratada ao longo do tempo. Nós falamos sobre capacidade ou incapacidade, falamos sobre a sociedade capitalista, que valoriza aquele que produz, que paga, etc. Historicamente, a gente tem tratado muitas vezes a pessoa com deficiência como incapaz, e a lei, ela fortalecia isso. Ela não estava totalmente clara para dizer que a pessoa com deficiência tem plena capacidade civil. Hoje está escrito no artigo 6º da Lei Brasileira da Inclusão, reconhecendo que a deficiência não afeta a plena capacidade civil e que as pessoas com deficiência podem casar, ter filhos, constituir união estável, decidir sobre fertilidade, número de filhos, enfim. Esse é um ponto importante. Por quê? Antes, a gente tinha muita recorrência em relação a ações de interdição. E pasmem vocês, muitas pessoas com deficiência eram interditadas recebendo um carimbão geral de incapacidade. E isso impede que as pessoas exerçam qualquer ato da vida civil. Incapaz, pronto, não serve. Aquela pessoa não vai ter legitimidade para realizar nenhum ato. E ali o legislador veio dizer, olha, a partir de agora, a interdição é uma medida extraordinária, não é mais comum, nós não vamos mais tratar isso como algo comum, vai ser exceção para proteger a pessoa com deficiência em situação patrimonial. E ali, as necessidades durará o menor tempo possível. Claro que tem situações, e a gente trabalha muito com isso, deficiência intelectual e múltipla, que ela não vai ser por tempo determinado. Né? Então, a lei também impôs ao juiz que ele detalhe no processo de interdição todos os atos que a pessoa com deficiência pode ou não realizar sozinho. O judiciário detestou. Por quê? Porque isso significa trabalho. O juiz tem condição de sozinho decidir o que a pessoa com deficiência pode realizar ou não? Não tem. O juiz não é Deus, ele não tem conhecimento de todas as áreas técnicas, ele vai se valer de um apoio técnico para poder detalhar lá naquele processo quais os atos que a pessoa pode ou não realizar sozinha. Então, o processo agora ele é mais detalhado. Então, a pessoa com deficiência ela é plenamente capaz, em casos excepcionais ela vai sofrer sim uma ação de interdição, e naquela sentença vai vir detalhados os atos virão detalhados os atos que ela pode ou não realizar sozinha. Depois, natureza patrimonial e negocial, a curatela não alcança o direito ao próprio corpo, sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, saúde, trabalho e voto. A pessoa que é interditada hoje é diferente da pessoa que era interditada antes dessa legislação. Porque era um carimbão, incapaz, ela não tinha legitimidade para realizar nenhum ato, e o legislador veio e disse, olha, ela tem esses direitos preservados. E traz uma obrigação ao curador, o responsável, então,
ele deve adotar as medidas para que aquela pessoa tenha o apoio apropriado e conquiste a autonomia. O que a gente fala muito no universo de APAE? A gente trabalha para que as pessoas com deficiência exerçam seu protagonismo na sociedade. O que é ser protagonista do filme, da novela? O que é ser o ator principal? É ele tomar suas próprias decisões. Dentro da sua possibilidade, ele vai tomar suas decisões. E aí a gente fala, um lema da Coordenadoria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá atrás, que vinha dizendo, né, nada sobre nós sem nós. Nós precisamos, quando vamos discutir os direitos da pessoa com deficiência, convidar os maiores interessados, que são os deficientes. Né? Nós precisamos, quando vamos pensar em política pública para as pessoas com deficiência, ouvir deles. Quais as dificuldades vocês estão enfrentando? O que você sugere? Como é que nós devemos fazer? Para quê? Para que ele conquiste autonomia, né? A gente respeite como cidadão. Outra coisa que era comum era, na hora de receber benefício previdenciário, lá na Previdência, a Previdência exigia o termo de curatela, a lei mudou, não é mais obrigatório. Por quê? Porque hoje a pessoa com deficiência tem plena capacidade civil, com as exceções em relação às pessoas que passam por processo de interdição e que naquele processo vai vir tudo detalhado. E aí eu trago a mudança, né, que foi feita no Código Civil. O Código Civil, então, mudou. O que é regra hoje para mim, para você, para todo mundo? As pessoas até 16 anos de idade, todos nós, até 16, sejam pessoas com deficiência ou não, pela lei, nós somos considerados pessoas absolutamente incapazes. Absolutamente. Nós não podemos comprar uma casa, um carro, uma moto, assinar um contrato, abrir uma conta em banco, nada. Todos esses atos, para fazer qualquer ato desse, nós somos representados pelos nossos pais ou responsáveis legais. Dos 16 aos 18, então, até os 16, nós somos absolutamente incapazes. Dos 16 aos 18, nós somos relativamente incapazes. Então, a gente está com um pé lá e um cá, meio a meio. A gente é relativamente. Então, a gente pode realizar esses atos. E dos 16 aos 18, nós não somos representados, nós somos assistidos. Os nossos pais ou responsáveis legais, eles assinam conosco. E para a pessoa com deficiência, muitas vezes, antes do Código Civil mudar, ainda era possível considerar... Não, e aí, perdão. Então, dos 16 até os 16, absolutamente incapaz. Dos 16 aos 18, relativamente incapaz. E a partir dos 18, absolutamente capazes. Tudo que nossos pais assinarem por nós depois dos 18 anos não tem mais valor. Seu pai não pode assinar por você mais nada, né? Plena capacidade civil. Então, para a pessoa com deficiência, antes, ainda era possível ela ser considerada absolutamente incapaz, porque ali, por exemplo, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Aqueles que por deficiência mental não tiveram o necessário discernimento reduzido e aqueles que não puderem expressar sua vontade. Era a redação anterior. Hoje, isso acabou. Apenas as pessoas com idade inferior a 16 anos é que são consideradas pela lei como absolutamente incapazes, seja ela deficiente ou não. Isso é um avanço. Quando o legislador propôs essa mudança, ele quis homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana e retirar aquele carimbo de incapacidade da pessoa com deficiência. Então, a partir de agora, as pessoas com deficiência que passarem por um processo de interdição, elas vão ser consideradas o quê? Relativamente incapazes. Então, elas não serão mais consideradas absolutamente, mas relativamente incapazes, e ali os seus responsáveis vão agir com ela. Ah, mas aí ela é deficiente múltipla, ela não consegue realizar nenhum ato sozinho. Ainda assim, vai ser considerada relativamente, e o representante vai tomar algumas decisões por elas. Aí, gente, eu trouxe um julgado para falar que a interdição vai ser algo extraordinário. Os tribunais de justiça já estão analisando isso, julgando nessa linha. Não vai ser mais comum esse ato de interdição. Outro ponto que está relacionado à lei brasileira, o artigo 7º,
é um dever que foi trazido para todos nós. A Lei Brasileira da Inclusão determinou que é dever meu, seu, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, seu irmão, seu pai, sua mãe, é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Era comum a gente ver espaços sem acessibilidade, era comum a gente ver situações em que a pessoa com deficiência sofria discriminação, a gente às vezes até ficava indignado, mas não fazia nada. Né? E aí eu trago uma analogia à própria Lei Maria da Penha. Quantas vezes vocês já ouviram falar que uma mulher é agredida no seu lar e isso é problema dela, é problema do casal? Isso é problema do casal? Isso é um problema social. Ninguém tem o direito de violentar ninguém. Ninguém tem o direito de ferir o direito de ninguém. Isso está na Lei Brasileira da Inclusão também. De quem é o dever de denunciar? É de todos nós. Se nós defendemos que a sociedade ela esteja preparada e seja respeitosa para todos, o dever de denunciar qualquer ameaça ou violação aos direitos, ele é nosso. Né? Então, o que esse artigo traz para nós? Uma reflexão sobre a mudança do nosso comportamento. Todas as vezes que nós nos depararmos com atitudes discriminatórias ou desrespeitosas, nós precisamos denunciar. E onde é que eu denuncio? Se for uma situação que enseje crime, na polícia, no Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Ministério Público e na Defensoria Pública. Esses dias eu estava vendo uma pessoa, uma mãe, colocando para nós que o filho dela, todas as vezes que ia tomar o ônibus coletivo, sofria bullying. Do cobrador, do motorista, chamando de retardado, etc. O que é isso, gente? Isso é discriminação. O dever de denunciar, ele é de todos. Nós não podemos mais admitir que nós façamos parte de uma sociedade que desrespeita o outro cotidianamente. Qual é a semente boa que nós estamos plantando? E ali eu trago um exemplo, sempre falo disso, da lei que proibia fumar em espaços fechados. Quando essa lei começou a ser discutida, e começou no estado de São Paulo, era uma discussão e todo mundo, uns aceitava, outros criticavam. Hoje, se uma pessoa fumar aqui dentro agora, o que acontece? A gente abomina. Se for possível, a gente marra e joga lá fora. Não é verdade? Por quê? Porque a sociedade aprendeu a respeitar a lei. A gente quer que essa lei esteja em vigor e seja respeitada, porque isso preserva um direito coletivo. O direito nosso de não ficarmos inalando a fumaça do cigarro. Da mesma maneira, a gente precisa fazer com a Lei Brasileira da Inclusão. Abraçá-la a um ponto de não admitir qualquer ato que seja contrário ao que está previsto ali. Então, a responsabilidade é de quem? Ela é nossa. Depois a lei, e como eu tinha dito, né, nós somos muito bons de fazer leis. A Constituição Federal de 1988 já garantia, claro, os direitos da pessoa com deficiência, porque lá fala de direitos humanos e a pessoa com deficiência é uma pessoa humana, por sua vez. Né? Aí, mas de lá para cá, nós tivemos várias outras legislações garantidoras de direito. Essa lei teve um dos objetivos de reunir várias leis, dentre elas a lei que trata das prioridades, e colocar tudo num diploma legal só. Então, quando a gente fala proteção ao socorro, atendimento em instituição de serviço público, são as prioridades. Várias prioridades já eram garantidas. Mas a lei veio e disse, olha, essas prioridades são estendidas também ao acompanhante, quando ele estiver com a pessoa com deficiência. A mulher com criança, ela não tem prioridade nos atendimentos? A pessoa cuidadora que estiver acompanhando a pessoa com deficiência também tem. Todas essas prioridades previstas ali no artigo 9º são estendidas ao acompanhante, exceto duas. Todas as pessoas com deficiência, quando elas vão ingressar judicialmente, elas têm direito à prioridade na tramitação processual. O idoso também tem. Por quê? Por conta da fragilidade deles, eles precisam de um resultado do processo mais rápido. Esse direito de prioridade na tramitação processual, o acompanhante não tem, ele é exclusivo da pessoa com deficiência.
bem como a restituição de imposto de renda. Restituição de imposto de renda, o acompanhante também não tem a exclusiva da pessoa com deficiência, mas prioridade na proteção e no socorro, no atendimento nas instituições públicas, nos pontos de parada, no acesso à informação, todas essas prioridades também são estendidas ao acompanhante, com exceção dessas duas que eu comentei. Aí a lei vem no artigo 10 e fala dos direitos fundamentais. E a gente já falou que a Constituição Federal garante os direitos humanos, direito da pessoa humana, e depois vem, compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Nós precisamos, juntos, pensar em serviços direcionados para a pessoa com deficiência na sua infância, na sua adolescência, na vida adulta, na vida idosa. Nós fazemos parte de uma população, de acordo com o dado lá do IBGE, em 2030, nós vamos ser a 5ª maior população de pessoas idosas do mundo. Isso não é diferente, as pessoas com deficiência também estão envelhecendo. E quais os serviços? O que a gente está ofertando para que eles envelheçam com qualidade de vida? Nós sabemos também que a pessoa com deficiência, ela tem envelhecimento precoce. O envelhecimento dela, ele começa muito antes do nosso, do envelhecimento geral. E o que nós estamos pensando enquanto políticas públicas para que essa população tenha qualidade de vida? E aí eu venho falar também da participação social. O que é a participação social? Nós podemos participar da elaboração de políticas públicas por diversas formas. E o que é política pública? É discutir os serviços que são destinados à coletividade. Nós pagamos imposto para o poder público prestar serviço público de qualidade para nós, é ou não é? Então, a própria Constituição Federal garante várias formas para que nós, cidadãos, participemos da elaboração das políticas públicas, e uma delas é a participação nos conselhos de política pública. Alguém aqui participa dos conselhos municipais? Tem algumas pessoas aqui, ali do autismo, a Andréia e... São espaços de discussão de política pública de assistência social, de educação, de saúde, né? E os outros, Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ali nós precisamos discutir quais as propostas do governo para esse segmento. São espaços de deliberação e são espaços de sugestões. Nós precisamos, inclusive, para votação em relação ao orçamento previsto para esse segmento nessa área. Então, a gente precisa, o tempo inteiro, fincar o pé nesses espaços para garantir direitos. Para quê? Para que o poder público cumpra esse dever previsto na lei de garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Depois tem um outro ponto que era comum, infelizmente, que é a pessoa com deficiência, na hora de submeter a um tratamento de saúde, não ser sequer colocado para ela o que é aquilo, né? Então a lei vem e diz, olha, ela não poderá ser obrigada a se submeter a uma intervenção cirúrgica, clínica ou a uma intervenção forçada. Gente, eu já ouvi relatos de pessoas com deficiência visual, auditiva, que eram submetidas a tratamento de saúde sem ela sequer saber o que estava acontecendo. Agora imagine você entrando num hospital, se preparando para uma cirurgia sem saber minimamente o que vai acontecer. Isso é justo? É respeitoso? A lei veio proibindo, inclusive dizendo, ela só vai ser atendida sem o seu consentimento livre, prévio, esclarecido, se tiver risco de vida. De regra, nós precisamos consultá-la e explicar para ela qual é o procedimento que ela vai ser submetida. Ah, mas é deficiente intelectual. Ainda que seja, nós trabalhamos para que a pessoa com deficiência, dentro das suas possibilidades, possa compreender, ter autonomia, autogestão. Claro que casos excepcionais, que a deficiência é muito severa, que é um percentual muito menor, é que muitas vezes ele não vai ter condição de compreender aquilo, mas todo o nosso trabalho precisa ser desenvolvido de forma que a pessoa tenha a compreensão do tratamento de saúde que ela está submetendo. Depois vem um ponto da saúde, que fala da habilitação e reabilitação, e eu trago isso para a gente pensar o seguinte, a lei garante o direito a um diagnóstico e intervenção precoce. Gente,
Quem trabalha com deficiência sabe, e ainda mais com deficiência intelectual, que muitas vezes as famílias peregrinam por anos para obter um diagnóstico. Anos. E a lei diz, a garantia é de um diagnóstico precoce, intervenção precoce, porque a ciência apresenta para nós dados concretos de que a maior parte para trabalhar, o período melhor para trabalhar o desenvolvimento da pessoa é do 0 aos 5 anos. Agora me diz, se ela não tem um diagnóstico, ela vai ter uma intervenção precoce oportuna? Não, ela não sabe nem o que ele tem. Qualquer coisa vai servir, em tese, né? Como é que eu vou intervir de maneira acertada se eu não sei sequer qual é a deficiência que aquela pessoa tem? Nós precisamos que o equipamento público esteja preparado para quê? Para fazer a avaliação necessária, garantindo o direito ao diagnóstico precoce e à intervenção precoce. Estamos preparados? Aqui? Interroga, né? Fica para vocês conversarem num outro momento. Aí a lei garante prestação de serviço público próximo do domicílio da pessoa com deficiência, inclusive para quem mora na zona rural. Nós temos nós temos municípios com extensão territorial muito grande no Brasil. Às vezes, e aí já tivemos relato de famílias que passam anos e anos e anos sem sequer um atendimento odontológico básico. Imagina você com problema de dente por tempos. É horrível. A gente dá uma dorzinha de dente hoje, amanhã já sai correndo, hoje mesmo para resolver, não é? E as pessoas com alta vulnerabilidade, que não têm veículo, que moram na zona rural, longe de todos os serviços, como é que fazem? Não fazem, ficam anos. E aí a lei garante que o atendimento precisa ser próximo do seu domicílio e quando não tiver, o poder público precisa garantir o acesso ao transporte. Precisamos nos atentar a isso. São direitos básicos para que a pessoa tenha um mínimo de qualidade de vida. E ali eu trago o direito à saúde, eu falo sempre que a gente é muito bom, né, de redação e a gente escreve bem e fica bonito no papel. O direito à saúde é um direito de todos, garantido, né, a toda e qualquer pessoa, atenção integral à saúde em todos os níveis de complexidade. E ali vem e fala, é assegurada a participação com deficiência, da pessoa com deficiência na elaboração da política pública de saúde a ela destinada. E aí o que eu falei, o tema da Coordenadoria Nacional? Nada sobre nós sem nós. Quem apresenta o melhor indicador em relação à necessidade de aprimoramento de serviço para a pessoa com deficiência? É a pessoa com deficiência. Não é? Então nós precisamos trazê-los para esses espaços de discussão. Nós precisamos fazer com que eles avaliem se nós fazemos parte de um município inclusivo, de uma sociedade inclusiva, se os equipamentos estão preparados para recebê-los. Pensem um pouquinho. E a gente faz esse exercício, às vezes não vai dar para a gente fazer aqui, mas fechem os olhos, um minutinho só. Imaginem vocês hoje, precisando fazer todas as ações que vocês fizeram. Você acordou, você foi ao banheiro, enfim, você como deficiente visual, imagine você na condição de deficiente visual, transitando pela sua casa, escovar o dente, fazendo as ações mínimas, saindo para os espaços que você foi hoje, eu não conheço. E aí eu te pergunto agora, você teria a mesma facilidade com que você teve? Você teria feito tudo que você fez hoje se você fosse deficiente visual? Você teria os acessos? Muitas vezes não. E aí, no dado lá de 2010, nós vimos que a maior parte da população tem deficiência visual, né? 35 milhões de pessoas. Você encontra essas pessoas no seu dia a dia? Onde estão? Estão em situação de isolamento, estão excluídas. Por isso, nós precisamos pensar, e se fôssemos nós? E se formos nós amanhã? São sementes que nós plantamos hoje para a construção de uma sociedade melhor, que não é só para o outro, é para nós. Depois, a lei vem ali, né, para destacar diagnóstico e intervenção precoce realizado por uma equipe multidisciplinar, claro,
Atendimento domiciliar multidisciplinar por uma equipe multiprofissional, quando aquela pessoa não conseguir sair do domicílio para receber o atendimento. E tem também algo que é um avanço, o atendimento psicológico para a pessoa com deficiência e seus familiares e atendentes pessoais. Dei uma folga para ela também. Gente, todos nós que estamos aqui, todo mundo quando espera um filho, todo mundo espera que ele seja o mais saudável, não é? O mais dinâmico, o mais inteligente na escola, que quando ele crescer, que ele tenha sucesso profissional, que ele tenha uma família linda, que ele consiga realizar seus sonhos e projetos. Muitas vezes, uma mãe, quando ela se depara com a notícia de que o filho dela tem deficiência intelectual ou múltipla, todos esses sonhos são frustrados. Grande parte desses sonhos são frustrados. É o que acontece, por exemplo, se nós sofrêssemos um acidente e passássemos a condição de tetraplégico amanhã. Vários projetos que nós fizemos para a nossa vida, eles não poderiam se concretizar. Porque a condição mudou. E aí vejam, muitas vezes essas pessoas não conseguem superar esse trauma sozinhos. Precisam de um apoio. Por quê? Imaginem, a pessoa com deficiência precisa desse atendimento, se fôssemos nós na condição de deficiente, e os familiares também. Tem familiares que colocam para nós que o cuidado permanente, contínuo, diuturno, necessário, suga demais. E a lei, quando vem trazer essa possibilidade, permite cuidar de quem cuida. Tem mães que chegam para nós, elas falam, olha, eu não tenho tempo de pentear o cabelo, de olhar para o lado, de fazer nada. Eu passo o tempo inteiro tomando conta, porque, às vezes, a necessidade de cuidado é muito grande. E como é que ela olha para ela? Aquele que não está bem consegue dar o seu melhor? Não consegue. Então, um grande avanço de garantia de atendimento psicológico para a pessoa com deficiência e para o seu atendente pessoal foi trazido pela Lei Brasileira da Inclusão. Por quê? Porque a gente precisa que os cuidadores também estejam em boas condições para oferecer uma atenção de qualidade. E ali nós precisamos ver. Hoje nós temos a rede preparada com esse atendimento psicológico à disposição de quem dele necessitar. Precisamos pensar nisso. Isso é fundamental. Vamos conversar com as pessoas com deficiência e com os familiares para entenderem quais as dificuldades que eles têm, quais as angústias que eles têm. Eu vou chegar ali para falar de uma questão que é da moradia, mas eu recebo diariamente queixas de familiares, angústias, dizendo, sabe o quê? Eu tenho um filho com deficiência múltipla. O meu maior medo é quando eu morrer, ele vai ficar com quem? Tem pais que se angustiam diariamente com isso. Tem familiares que não têm direito a um tempo mínimo para o autocuidado, porque eles estão o tempo inteiro dedicando integralmente as suas horas no cuidado de alguém. Imagina a sobrecarga que é isso, gente. Então nós precisamos sim cuidar das pessoas de uma maneira geral, e em especial, cuidar de quem cuida, para que as pessoas ofereçam o melhor. Depois vem alguns pontos ali, falando da questão da saúde ainda, que foi o decreto de 2018, que permitiu a utilização do FGTS para aquisição de órtese e prótese pelo trabalhador com deficiência. Não tinha esse decreto, essa previsão legal, esse decreto é do ano passado. Então, a pessoa com deficiência, por exemplo, a pessoa com deficiência física quer comprar uma cadeira motorizada, um equipamento mais evoluído, mais avançado, ou a gente chamava a prótese de um braço, ou mesmo de uma perna, ela pode utilizar os recursos do FGTS para fazer a compra desse equipamento.
Depois vem as operadoras de plano de saúde, elas têm que oferecer para a pessoa com deficiência o que elas oferecem para a pessoa sem deficiência. Muitas vezes a pessoa ia contratar e fala, não, ele é com deficiência, o serviço só vai até aqui. O que é isso? É discriminação. Outro ponto é, a rede de saúde, ela é regionalizada, ela tem média e alta complexidade, ela tem a proteção básica, média e alta. E aí, muitas vezes, vejam, nós estamos no estado de São Paulo, nós temos 647 municípios. 64% desses municípios têm até 20 mil habitantes. Significa que na maior parte dos municípios pequenos não temos serviços de alta complexidade. E aí as pessoas precisam se deslocar para terem atendimento no município relativamente próximo. A lei garante o direito ao transporte, quando for necessário, e a acomodação da pessoa com deficiência e do acompanhante, quando tiver que pernoitar, para fins de tratamento e diagnóstico. De quem é a obrigação de garantir o transporte? Do poder público. Precisa ser garantido o transporte e, quando necessária, a acomodação. Depois, as pessoas com deficiência, muitas vezes em situação de internação, e a gente sabe que os hospitais públicos delimitam um tempo para a permanência do acompanhante, não é? Geralmente é à noite, fala que o acompanhante tem que ir à noite. Depois a gente já recebeu várias queixas, por quê? A pessoa com deficiência tem direito à permanência do acompanhante em tempo integral. Se o acompanhante for, se o atendido, né, a pessoa que é beneficiária do serviço for pessoa com deficiência, o acompanhante pode ficar em tempo integral. É uma garantia legal. Depois a lei vem e diz e fala, é proibido ao plano de saúde cobrar mais caro de pessoa com deficiência. Quantas vezes nós já vimos as famílias querendo contratar um plano de saúde, porque precisa de um atendimento complexo, tem receio de depender do SUS e não conseguir no momento que precisa. Quando chega lá, muitas vezes tem não, para ele é mais caro, CID tal, já é mais caro. Não pode, é discriminação. Os preços precisam ser iguais dentro da faixa etária para qualquer pessoa. Ali, gente, depois uma obrigação legal, e aí eu falei da questão da violência contra a mulher como exemplo, o artigo 26 agora traz uma obrigação para todos os profissionais de saúde. Todas as vezes que uma pessoa com deficiência ela for internada e tiver suspeita, né, ou confirmação de violência, é obrigatório o próprio profissional de saúde fazer a denúncia. Não é mais facultativo. Se o profissional de saúde suspeitou que aquela pessoa foi violentada em casa, ele tem o dever legal de denunciar. Notificação compulsória significa informar os órgãos competentes. Quem são? Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, Polícia e Ministério Público. Muitas vezes, as pessoas eram violentadas pelos cuidadores, chegava lá agredida, tinha atendimento, alguém suspeitava, voltava para casa para ser agredida novamente. Quantas vezes nós já vimos situações da mulher com deficiência ser vítima de violência sexual? Às vezes ia parar no hospital, ninguém denunciava, voltava para casa para ser violentada de novo. Agora, a lei já determina o dever dos próprios profissionais de saúde fazerem a notificação compulsória, o aviso obrigatório aos órgãos competentes. E o que é violência? Violência é só quando a pessoa sofre uma agressão física. A gente tem, né, isso associado. Violentou, agrediu fisicamente. E o legislador veio trazer o conceito de violência. Olha, violência contra a pessoa com deficiência é toda ação ou omissão que seja praticada em local público ou privado, que cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Quando eu pressiono a pessoa com deficiência, quando eu falo que ela é incapaz, eu estou praticando a violência. Quando eu tenho o dever legal de ministrar a alimentação para aquela pessoa, e aquela pessoa tem deficiência que
impede de se alimentar sozinha e eu não dou alimentação, o que é isso? Violência. Quando eu tenho a obrigação de ministrar o medicamento e eu não o faço nos horários corretos, o que é isso? Violência. A violência, ela se manifesta das mais variadas formas. Não é só quando eu pratico uma agressão física contra alguém. Depois, um ponto significativo, que a gente conversa muito enquanto Rede das APAES e Pestalozes e Coirmãs e organizações de autistas, é o direito à educação. O direito à educação é um direito constitucional previsto para toda pessoa humana, é um dever do Estado e da sociedade, e que muitas vezes ele não é garantido a contento às pessoas com deficiência, e o legislador veio reafirmando, olha, o direito incumbe a quem promover educação? Ao governo, ao poder público, promover o direito à educação num sistema educacional inclusivo, para começar. E aí, gente, a gente tem a previsão legal, o direito à educação deve ser garantido, preferencialmente na rede regular de ensino, claro, que é para todos, porém, nós precisamos também nos depararmos com as necessidades de cada um e com a qualidade educacional. Nós fazemos parte de um país que a OCDE identificou, de 78 países, nós estamos no 73º nas piores qualidades de educação do mundo. Não é invenção, né? É um dado contra fatos, não tem argumento. Nós não estamos bons nem para o dito normal. Será que a gente está preparado para receber o deficiente múltiplo em igualdade de condições na rede regular? Nós precisamos nos preparar, claro, reconhecemos. Mas um dos dados que a gente escuta todos os dias, muitas vezes de professores da rede pública, eu não tive formação para atender pessoa com deficiência intelectual ou autista. Eu sou cobrado porque eu tenho que dar conta de uma sala de 40, mais 3 meninos com autismo, que precisa, ainda que tenha um cuidador, eu não consigo fazer esse controle, ministrar todo esse conteúdo. Nós sabemos, e ali eu estudo isso lá na faculdade, cada vez que passa, são impostas mais tarefas administrativas aos professores, os afastando do papel principal e pedagógico. É o professor que tem que inserir os dados tudo no sistema, é ele que tem que preparar. Antigamente tinha um secretário escolar, hoje não tem mais. É o professor que tem que se virar sozinho e fazer tudo, inserir no sistema e acompanhar, enfim. Ali tem uma constitucionalista que chama Flávia Piovesan, e ela disse o seguinte: a Constituição Federal, ela é o documento que fala onde estamos e onde queremos chegar. A Lei Brasileira da Inclusão também, onde estamos? Aqui nesse ponto, onde queremos chegar naquele mundo ideal, que todas as escolas estejam preparadas para receber a igualdade de condições de todas as pessoas com deficiência. É ou não é? É. Nós pagamos imposto para isso, queremos que toda essa rede esteja estruturada. Mas, no universo real hoje, sabemos que nem todas as pessoas com deficiência se beneficiam da rede regular de ensino, por motivos variados. Gente, aí eu pergunto a vocês, na sala de aula, quem aqui estudou com pessoa com deficiência? 1, 2, 3, 4, 5. Não sei em quantas pessoas estamos aqui, umas 30 talvez, né? Na maior parte dos lugares que eu tenho ido, a gente já teve situações de ter 100 pessoas ou mais no público e não ter tido ninguém que estudou com pessoa com deficiência. E aí eu dou para vocês o meu exemplo. Durante toda a minha vida escolar, infantil, fundamental, faculdade, pós, mestrado, não teve uma pessoa com deficiência. A maioria não teve. Elas não existiam? Elas existiam. O censo do IBGE apontou ali que elas são milhões. Onde estavam? Muitas vezes em casa, sem acesso aos atendimentos básicos. Aí nós vamos falar de uma sociedade que vai dar oportunidade em igualdade de condições. Como é que uma pessoa com deficiência vai concorrer conosco em algumas vagas? Vai? Não vai. A maior parte das escolas não tem libras, não tem braille. Como é que eu vou permitir o deficiente auditivo e visual aprender os conteúdos que nós aprendemos? Muitas vezes as pessoas são colocadas lá, mas não são incluídas, porque nós vimos que incluir é participar em igualdade de condições.
Integrar não é incluir. Inserir, muitas vezes, não é incluir. Eu posso ter aqui uma série de pessoas com deficiência no canto, sem se beneficiar de nada disso que nós estamos conversando, elas participam aqui, mas elas estão incluídas? Muitas vezes não. Então, o que nós precisamos defender? O que nós defendemos? Que todas as pessoas que têm condição de se beneficiar da rede regular lá estejam, mas que nós tenhamos também sistemas educacionais especializados para atender aquele que não pode se beneficiar da rede regular. Isso é respeito à condição da pessoa humana, isso é respeito à dignidade da pessoa humana, e nós precisamos discutir, inclusive, os currículos que são aplicados. Esses dias eu conversei com uma pessoa com deficiência que estava na rede, e ele estava dizendo, olha, eu peço a professora para me esperar, eu copiar, ela não me espera. A minha prova é igual a dos outros, ele tem deficiência intelectual. A lei garante que precisa adaptar os currículos. Mas é possível hoje, dentro dessa cobrança absurda que a rede impõe aos professores? São questões que nós temos que refletir e cobrarmos, claro, da política pública de educação, um avanço, para que as pessoas, primeiro, para que haja uma formação profissional de qualidade, e esses profissionais consigam atender a todos, e que tenham, na verdade, o que está previsto aqui, um aprimoramento do sistema para garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem. Gente, ele está na escola não significa que ele está aprendendo. E mais, eu vou dizer a vocês, uma grande parte de pessoas com deficiência intelectual, ela não vai aprender a ler. Ela não vai aprender a escrever, a fazer cálculos. Muitas vezes, o trabalho que nós realizamos é para desenvolver autonomia, autogestão, habilidade para a vida diária. Isso está errado? Não está. Por quê? O conceito de aprendizado e de sucesso é que a gente precisa ressignificar. Muitas vezes as pessoas vão desenvolver outras habilidades e vão depender dos nossos estímulos. Mas nós não podemos colocar as coisas absolutamente padronizadas. Dependendo do contexto da deficiência intelectual, se a gente quiser que ele aprenda a fazer cálculos elaborados, ele não vai ter condição em algumas situações. E tem problema? Não, não tem. Ele vai ter habilidade para aprender outras coisas. E ele vai ser feliz com isso. Então, nós precisamos garantir o acesso à educação, mas uma educação de qualidade que respeite os limites da pessoa com deficiência. A questão das Libras é garantido, mas nem todas as escolas têm ensino de Libras, hoje ainda. A Confederação das Escolas Particulares entrou com ação para proibir a cobrança de valores maiores, porque a Lei Brasileira da Inclusão proíbe que as escolas particulares cobrem mais caro das pessoas com deficiência. Gente, era comum as famílias irem matricular a pessoa com deficiência e quando chegava lá falava, não, ele é deficiente, é mais caro que eu vou ter que fazer adaptação, vou precisar de mais um profissional, vou precisar disso. Isso pode? Não pode, isso é discriminação. Cobrar mais caro da pessoa com deficiência é discriminação. Depois, o direito à moradia, que é um direito de todos. Eu trouxe essa questão do direito à moradia para destacar um dos grandes medos das famílias que têm parentes muito comprometidos, que é quando o cuidador falecer, a política de assistência social garante o direito a uma residência inclusiva, que são casas no seio da sociedade, para receber grupos de até 10 pessoas, com profissionais preparados para atendê-las e garantir a qualidade de vida. Nós precisamos ver, o município tem? Qual é o município que tem a residência inclusiva mais próximo? Para onde nós enviamos essas pessoas que tiveram os vínculos familiares rompidos, e não tem mais o pai, ou a mãe, ou o cuidador? Isso é fundamental. É um direito garantido e que a gente precisa lutar por ele. Depois, os programas habitacionais, construídos com recurso público, 3% das unidades precisam ser acessíveis, a pessoa com deficiência tem prioridade na aquisição. Direito ao trabalho, a gente tem uma legislação que fala, lei de cotas para ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Tem muita gente que critica a lei de cotas, mas é uma política afirmativa ainda necessária, porque a gente faz parte de um Brasil altamente discriminatório. A maior parte das empresas, se não for por essa obrigação, não contrata.
E vejam, eu disse a vocês que 64% dos municípios do estado de São Paulo têm até 20 mil habitantes. Na maior parte desse município quase não tem empresas que tenham número superior a 100 pessoas trabalhando. E o que acontece? As empresas que têm um número menor não contratam, porque não são obrigadas pela lei. E o que precisa mudar? O comportamento social. Nós precisamos desenvolver garantia de educação de qualidade, educação profissional para o trabalho e mostrar para os empresários e para as empresas que as pessoas com deficiência têm habilidades e podem sim trabalhar muito bem quando devidamente orientadas. Lá na Biblioteca do Congresso Nacional, lá em Brasília, para vocês terem uma ideia, para restaurar os livros, tem uma parceria feita com a PAI de Brasília. E lá eles dizem que não teriam pessoas melhores para fazer esse trabalho do que as pessoas com deficiência intelectual, porque elas são mais concentradas, mais atentas, mais detalhistas. E isso acontece em várias situações. Se a gente souber despertar as habilidades, eles podem e podem muito. Agora, o que precisa mudar? O comportamento. Porque nós nos deparamos com empresários grandes. Esses dias eu fui fazer um bate-papo desse em uma organização de empresários. Muitos deles se orgulharam, falaram, eu não estou na lei de cotas, eu mudei, eu fiz agora CNPJs diferentes para eu não atingir o número de 100. Olha, que horror! Eu, ao invés de contribuir para uma sociedade que recebe o outro, que respeita o outro, que valoriza o outro, eu estou procurando uma forma de burlar. Porque eu não quero pessoa com deficiência que tem lentidão e que vai atrapalhar o trabalho. Eu contribuo para uma sociedade melhor fazendo isso? Não. Por isso é que nós não temos uma sociedade amadurecida a ponto de não termos essas políticas afirmativas e obrigatórias. Nós precisamos ainda dessas leis que obriguem, que tenha multa pesada, para forçar as pessoas a contratarem, e muitas vezes assim ainda não contratam. Tem empresa que alega que é melhor pagar a multa do que contratar a pessoa com deficiência. E o que é isso? Significa dizer que a maior barreira ainda é atitudinal. É a atitude da gente em relação à pessoa com deficiência. Se isso não mudar, não adianta a lei mais evoluída. Habilitação e reabilitação, para que a pessoa seja habilitada ou retorne ao mercado de trabalho. Assistência social, para garantia dos direitos sociais, para redução das desigualdades. A gente conversa muito sobre o benefício de prestação continuada, porque a gente faz parte de um Brasil onde muitas famílias vivem numa situação de pobreza. E aí eu digo a vocês, hoje, o critério para receber o benefício é que a renda por pessoa naquela casa não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Vejam, uma família de 3 pessoas, que o pai recebe R$ 1.500, já está fora do BPC, ainda que a pessoa, uma delas tenha deficiência severa, ainda que seja tetraplégica. Não tem garantido, porque o critério para receber o benefício ele é muito injusto. Gente, imagine para a família que precisa manter uma pessoa com deficiência com atendimentos variados e permanentes. 1/4 do salário mínimo é 200 e poucos reais. Se passa R$10, nega, a Previdência nega. Aí o que precisa fazer? Passou R$10 ou um pouco mais, tem que pegar a negativa da Previdência, recorrer ao judiciário, tem vários julgados no judiciário falando que não vai considerar 1/4, mas vai considerar meio salário mínimo. E aí garantir através do judiciário. É uma defesa nossa que esses critérios mudem. Agora, na proposta de reforma à Previdência, teve uma discussão muito grande, e a nossa defesa é o quê? O BPC ele não é um benefício previdenciário, ele é assistencial. Nós precisamos garantir a qualidade de vida. Depois, direito à educação, turismo, transporte, esporte, lazer, nós precisamos que todos esses espaços sejam preparados para receber a pessoa com deficiência. Auditórios, estágios, ginásios, hotéis, pousadas, precisam ter quartos adaptados. Direito a transporte e mobilidade. O direito a transporte não é só um carro preparado. O direito a transporte é o terminal, o atendimento, todos. Esses dias um cadeirante colocou para nós, olha, eu desci, o ônibus tinha uma plataforma, eu consegui entrar no ônibus. Na hora do ponto de parada era um degrau, eu precisei esperar alguém me pegar.
As pessoas que a gente escuta, que são cadeirantes ou que têm deficiência física, muitas vezes, elas dizem que um dos maiores constrangimentos é quando ela precisa de alguém para carregá-la, quando ela está nos espaços. Imagine você, que a gente não se coloca no lugar do outro. Todo lugar que a gente for, tem um degrau, a gente precisar que alguém pegue a gente no colo. É horrível, a sensação deve ser horrível. E a sociedade tende a infantilizar a pessoa com deficiência. Ele é um adulto, precisa ser tratado como adulto. Esses dias um advogado amigo nosso falou, olha, fui no restaurante, o garçom perguntou, oi, veio papá? O cara é adulto, é advogado, quer dizer, é infantilização, é um desrespeito. Nós precisamos olhá-lo com igualdade de direitos e de condições. Estacionamento, eu trago esse artigo para dizer que a sociedade vai avançando. Até pouco tempo a gente não via as pessoas respeitando as vagas para pessoa com deficiência. Hoje nós estamos minimamente começando a ver isso. Nós precisamos estimular esse tipo de atitude. Táxi, né, as empresas de táxi, locadora, precisa ter veículo adaptado. O conceito de acessibilidade, como eu disse, acessibilidade não é uma porta mais larga, uma rampa, uma cadeira mais larga só. Acessibilidade é quando a gente prepara o serviço público para receber a pessoa com deficiência, é quando a gente discute a questão da deficiência, se organiza para que ele seja atendido em igualdade de condições, para que ele tenha mobilidade e possa exercer sua cidadania, sua participação social. Essa lei, ela atinge também as pessoas com mobilidade reduzida, que são os obesos, os idosos, as gestantes. Então, quando a gente tem uma sociedade acessível, ela é boa para todos nós. Depois eu vou passando aqui para dizer, que eu sei que meu horário já estourou, participação política, a pessoa com deficiência precisa ter sua participação política estimulada. Como eu disse, ele precisa exercer a cidadania, estar nos espaços onde são discutidos os atendimentos para ele. Ciência e tecnologia, acesso à justiça, a Defensoria Pública e o Ministério Público são os órgãos responsáveis por tomar as medidas necessárias para tornar essa lei realidade, fazer com que ela seja respeitada. E eu quero dizer, por fim, que essa lei trouxe figuras criminais. A Constituição já garantiu o direito da pessoa humana, a Convenção reforçou isso, mas a lei brasileira da inclusão criminaliza condutas e muitas vezes as pessoas só respeitam quando tem uma punição. Então o legislador veio e disse, olha, discriminar ou incitar a discriminação é um crime que a pena é de prisão. E aí, a quem cabe, quem tem o dever de denunciar? Todos nós. Nós não podemos permitir que essas atitudes permaneçam. Depois um outro crime, reter ou utilizar cartão magnético de pessoa com deficiência, utilizar o benefício de pessoa com deficiência em benefício próprio, é proibido. O dinheiro da pessoa com deficiência tem que ser utilizado para ela. Uma outra situação, que infelizmente é comum e o legislador precisou apenar com pena de reclusão, abandonar a pessoa com deficiência em hospitais. Né? Abandonar em hospitais ou casas de saúde. Gente, esses dias eu conversando com o diretor de hospital de câncer, ele disse que eles estavam comemorando, André, porque eles conseguiram concluir a ala dos abandonados. E lá na ala dos abandonados tem várias pessoas com deficiência. Gente, é comum as pessoas abandonarem os seus familiares com deficiência ou não, estágios terminais. Foi necessário o legislador dizer, olha, quando fizer isso é crime, viu? A pena é de reclusão. Para mim isso não era, nem existia. É comum, para eles é algo corriqueiro. Criou o Cadastro Nacional da Pessoa com Deficiência, enfim, um novo instituto. E aí, para finalizar, e eu quero passar um vídeo de 2 minutos para nós, eu trago uma fala de um grande doutrinador, um jurista muito famoso, um juiz também, professor de Direito Civil. Ele fala que o grande desafio é considerar a condição existencial do outro. Que mais do que mudar as leis, nós precisamos mudar as mentes e os corações. Se nós não mudarmos o nosso comportamento, nenhuma lei vai ser capaz de construir sozinha uma sociedade melhor. Então eu quero passar esse videozinho, são 2 minutos para a gente finalizar e vocês levarem uma mensagem desse nosso bate-papo de hoje, eu abro também para os comentários. Rapidinho.
E no Outro Olhar de hoje, você vai ver a mensagem emocionante que 15 adolescentes com síndrome de Down fizeram para uma futura mamãe que descobriu, ainda grávida, que o filho tinha Down. O vídeo foi produzido pela Coordenação Nacional das Associações das Pessoas com Síndrome de Down, uma organização italiana. Cara futura mamá, Don't be afraid. tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école. Como todos. Il pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá laborar y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Jak těžko. Quasi possible. Est-ce pas pareil pour toutes les mères? Dear future mum, Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero mamma. Vero mamma. Apenas como exemplo, né, juntos podemos tornar isso possível. Eu trouxe a questão da pessoa com Down, mas isso se estende a todas as deficiências. Nós temos uma legislação que ela é garantidora, ela é ampla e precisa da gente para que ela seja efetivada no dia a dia. Então, que a gente possa sair daqui com esse compromisso, com esse dever, olhar para os espaços, se coloca no lugar da pessoa com deficiência, né? Pensa, e se fosse você, faz a defesa diária, sim, porque é só assim que a gente consegue contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Então, muito obrigada, eu quero abrir aqui para que vocês participem agora. Obrigada, gente. Até. Agradecemos, então, a doutora Cristiane. E, nesse momento, agora abrimos para as perguntas que a plateia possa dirigir à palestrante. Ninguém quer fazer pergunta? Boa tarde. No caso de uma mãe que teve uma criança e mais ou menos aos 3, 4 anos, ela começou a apresentar uma deficiência, uma doença muscular, e ela perde todo o movimento da parte muscular, ela fica tetraplégica. Ela foi crescendo e foi perdendo todos os movimentos. Nasceu uma criança normal, eu nem sei como chama essa doença. E, ao longo da vida dela, essa mãe praticamente escondeu essa criança a vida toda. Essa criança não teve um acesso a uma escola, ela nunca participou de nada,
E o tempo foi passando, ela foi crescendo, já estava com 40 anos, mais ou menos. Graças a Deus, ela nunca ficou doente. Graças a Deus. Deus foi tão bom que essa moça nunca chegou a ter uma doença, né? E ela veio a falecer, está fazendo mais ou menos acho que quase uns 2 meses. Magra, muito magra. Mas a mãe, assim, privou ela a vida inteira de tudo, tudo. E, inclusive, parece que uma vez a assistente social esteve na casa e viu que ela podia exercer alguma atividade, alguma coisa, e foi tentado fazer alguma coisa com ela, mas a mãe logo desistiu, porque ela foi perdendo todos os movimentos da mão também, né? E como que fica essa situação quando a mãe priva essa criança, essa adolescente, essa mulher, porque ela faleceu com 45 anos agora, já estava, né? E, inclusive, ela nem muita comida dava, porque a mãe também já tem idade, hoje tem 75 anos, mais ou menos. Então, não tinha mais muita capacidade para carregá-la, tirá-la da cadeira, dar banho, né? Então, não dava nem banho nela todos os dias. A menina tomava banho, acho que uma vez por semana só. Então, era uma vida bem, bem difícil. Eu conhecia a situação, eu vivi um pouco a situação, e a gente via que tinha coisas erradas, mas mãos atadas, né? Não podia fazer nada. Nesse caso, como que a gente qualifica isso? Porque não teve vida essa criança, essa adolescente, essa mulher, né? Qual que é o seu nome? É Margarete. Margarete, aí a gente se depara com uma situação que ela é muito mais complexa, né? Primeiro que, quando a lei fala, é dever de todos nós levarmos ao conhecimento dos órgãos competentes qualquer ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Esse é um ponto. Então, você, né, e nós e outras pessoas que tiveram acesso e conhecemos uma situação dessa, nós precisamos levar isso ao conhecimento dos órgãos competentes e identificarmos estratégias para que essa pessoa tenha um atendimento. Um outro ponto é a fragilidade. Quando a gente fala do atendimento psicológico à pessoa com deficiência, seus atendentes pessoais, às vezes, uma mãe ou um familiar desse, ele entra numa depressão ali, ou numa situação tão pesada, que ele muitas vezes fica sem saber o que fazer. Não é nem proposital, eu vou negligenciar, ele não tem forças. A gente está no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e sabe que um grande número de pessoas que se suicidam é decorrente de depressão das mais variadas origens. E a gente não sabe se, às vezes, uma pessoa dessa conviveu com a depressão eterna porque nunca aceitou a situação da deficiência. Então, a gente precisa identificar formas, claro, o equipamento de saúde que identificou, que viu, encaminha para os outros órgãos, ali para as outras políticas públicas, e trabalharmos juntos estratégias para que essa pessoa não viva em condição de isolamento, como ela viveu, porque isso é violação dos direitos na sua totalidade, e aí sim tem essa condição de cidadão e tem os seus direitos respeitados, independente do grau da deficiência, porque o direito de pessoa humana é assegurado à pessoa, independente do comprometimento, para que ela tenha serviços que lhes permitam o desenvolvimento. Então, é a rede de apoio se articular. Um dos pontos pode ter sido, eu não tenho como avaliar, um problema de saúde da própria cuidadora, que pode ter entrado num processo depressivo e não ter conseguido oferecer nada além disso, ou uma negligência que precisa ser olhada pelos órgãos competentes para garantia desses direitos. Então, na verdade, a mãe não é depressiva, não. Tem um filho, tem um homem, né, um filho homem de 47, 48 anos já, que tem um trabalho dentro da própria casa também. Então, assim, tem um filho que convive com essa situação, né? Não é casado, nada, mas sabe de toda a situação da irmã, né? E também nunca fez nada para ajudar. Então, assim, ela sempre teve, o que eu percebi, assim, a vida toda ela teve vergonha. Do tempo que eu conheci, nunca saiu com essa moça, porque eu conheci ela já adulta, né? Bem adulta, na calçada.
Mas Nunca. é aquilo que eu te falei, Margarete, às vezes é aquela frustração de todos os sonhos e projetos que foram criados em torno daquele nascimento, e aquela pessoa, de alguma forma, ela precisa de apoios e precisa também, às vezes, até dessas denúncias para que a rede se articule para promover o atendimento. Porque de quem é o dever? O dever é do Estado e da sociedade, e a sociedade somos nós. Não é? Então, para a gente, esse exemplo provoca em nós a reflexão do quanto se faz necessária essa atuação conjunta. E ela faleceu, ela encontrou ela já, né, na cama, já falecida, já acho que faleceu durante a noite, magra, totalmente só o ossinho mesmo, só assim, bem... Descuidada, né? Olha, uma judiação. Às vezes foi privada aí de tudo, do básico. Foi. Então, e assim, eu acho que nem os vizinhos sabiam, tinham conhecimento. Porque é um assunto muito vasto, né, o que aconteceu. Não dá para falar tudo, mas eu só estou falando meio por cima, né, para tornar como exemplo. Mas, assim, assim, eu não era da família, eu só tinha o conhecimento, mas não podia fazer a denúncia, sabe? Era uma coisa muito, né? Mas foi difícil, viu? Nossa, foi muito difícil. Quando eu soube que ela faleceu, foi muito triste. Daqui de Valinhos. Então, gente, quando a gente se deparar com qualquer situação que seja semelhante ou que tenha violência aos direitos da pessoa com deficiência, nós precisamos, sim, levar essa situação ao conhecimento dos órgãos competentes, porque ali vão ser identificadas estratégias para promover o cuidado dessa pessoa. Então, essa reflexão, essa nossa atuação que é necessária. Também, com certeza, nos próprios conselhos, isso. Também. Então, Ministério Público, Defensoria, Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Com certeza. Com certeza. Ter acesso ao serviço que vão permitir desenvolver, né? Ser respeitada. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Elis. Eu queria perguntar o seguinte: uma criança com deficiência intelectual que ela está estudando na escola regular, e o currículo pedagógico, o currículo escolar que está sendo exigido para essa criança, é um currículo muito que está indo contra, né, os limites dessa criança, está ultrapassando a capacidade, né, que essa criança tem naquele momento das funções cognitivas. E isso está impactando de forma direta nos processos emocionais, autoestima, autonomia dessa criança. E eu gostaria de saber como os pais podem proceder, né, neste caso, o que os pais devem fazer quando eles percebem que este currículo, né, está sendo exigido de uma maneira muito árdua para essa criança, e isso está trazendo complicações emocionais e psicológicas. Qual que é o seu nome? Elis. Elis, eu penso que a gente falou aqui sobre a participação social. Um dos espaços que são necessários e fundamentais para que a família participe são os conselhos de política pública, e, nesse caso, o Conselho da Política Pública de Educação, onde é discutido o plano de educação. Para dialogar ali quais são as estratégias de um atendimento educacional com qualidade para a pessoa com deficiência intelectual que o poder público, né, está ofertando. Quais são? Administrativamente, primeiro, tentar resolver com a Secretaria de Educação e, eventualmente, num caso extremo, recorrer
ao Ministério Público ou à Defensoria, para que essa pessoa não tenha o seu direito a um atendimento educacional de qualidade violado. Então, são identificações ali de qual que é o problema, quais as estratégias, pensar juntos em como pode ser implementado ali um currículo que permita condições de aprendizado e de evolução. E aí, caso isso não avance, a gente tem como buscar outros órgãos. É o primeiro passo. Obrigada. Nada. Mais alguém? Aqui. Não? Mais nenhuma pergunta? Podemos encerrar, então? Então, a gente agradece a doutora Cristiane, né, por mais esse momento aqui na nossa cidade. A PAI de Valinhos fica muito engrandecida com a sua presença. Em nome da PAI, eu agradeço todo mundo que está aqui nesta tarde de hoje, onde a gente conversa na Semana de Debate sobre Inclusão, que continua ainda com a sua programação. Amanhã, 18 horas, nós teremos aqui transtornos mentais. No dia 26, nós teremos a inclusão dos surdos na escola. E na sexta-feira, 18 horas, também inclusão no mercado de trabalho. Lembrando que na noite de hoje, ainda na sessão da Câmara Municipal, também teremos a contribuição da doutora Cristiane Castro, trazendo novamente o tema Lei da Inclusão, a pauta de debates, desta vez para todos os vereadores desta casa. Então, doutora, mais uma vez o nosso muito obrigado. Obrigado a todos pela presença aqui e até amanhã, se Deus quiser.